Irmãos, mas isso não tira, sem dúvida alguma, a autenticidade de tudo que foi pregado. Amém? Então, eu quero que você abra comigo em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, o livro de Deuteronômio, ele faz parte daquele conjunto de livros chamados de Pentateuco, isto é, 5 livros de leis. Eles estão agrupados, os livros da Bíblia, de acordo com a sua temática. Assim nós temos nos 39 livros do Antigo Testamento, os livros aglutinados da seguinte forma: 5 livros de leis, depois nós temos 12 livros de história, depois nós temos 5 livros proféticos, ou poéticos, melhor dizendo. Depois nós temos 5 livros dos chamados profetas maiores. E depois a gente tem os 12 livros dos profetas chamados profetas menores. O livro de Deuteronômio está, portanto, como livro que encerra o grupo de livros chamados de leis. Então tem o nome de Pentateucos. Penta, o Brasil que é pentacampeão, então é fácil para a gente gravar, né? 5 e Teucos, que é uma expressão que se refere à lei. Então 5 livros de leis. E a minha percepção e meu propósito nessa noite é exatamente dizer ao irmão que todas as leis que a gente tem nesses 5 livros dados pelo Senhor não são para fazerem da nossa vida uma vida pesada. Na verdade, obedecer às leis do Senhor tem um aspecto de prevenir que nós venhamos a errar com prejuízo, inclusive físico. Por exemplo, há um episódio na Escritura onde é dito que os soldados deveriam ter entre os seus utensílios uma pá. Quem é que já leu esse texto? E quando o soldado se afastasse para fazer as suas necessidades físicas, que ele o fizesse fora do arraial, e que ele então, com a pá, que era um instrumento usado como bagagem de guerra, depois de feitas suas necessidades físicas, ele deveria então cobrir com terra. E, irmãos, isso é uma coisa fascinante. Na Idade Média, por exemplo, a Europa foi dizimada por algumas endemias, como a peste negra, e porque o que aconteceu na Europa, quando, por exemplo, o homem saía do campo e vinha para os grandes centros, a gente vê isso em alguns filmes de época, né, que o que é que acontecia? Eles saíam do campo, daquela vida agrícola, daquela vida pecuária, de cuidar de porcos, e vinham para a cidade. O que é que faziam? Cuidavam de porcos dentro de casa. Não tinha uma estrutura de esgoto que pudesse, digamos assim, escoar os dejetos humanos e restos de animais. Então, era comum as pessoas cuidarem de porcos dentro de casa. Você consegue imaginar a sujeira que era, não é? Então, isso criou um ambiente propício para a proliferação de muitas doenças, né? E a questão desse cuidado que a Bíblia fala de cobrir as fezes, porque a gente sabe que o inseto posando naquelas fezes, ele vai, pica o indivíduo, aí tem todo o ciclo de contaminação que hoje a gente sabe e conhece muito bem. Então, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, Moisés, ele recebeu as tábuas da lei, a segunda porque a primeira ele as quebrou, 2 tábuas com os 10 mandamentos. Ele volta do monte onde ele recebe as tábuas da lei, vê o povo que fez um bezerro de ouro. Você conhece toda a história. Bastou Moisés se ausentar por 40 dias e o povo se perde,
não obstante todas as manifestações de Deus na saída do Egito em direção à terra prometida, o que eu busquei mostrar para o irmão através da geografia bíblica, as manifestações de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus, construindo na mente do povo aquela ideia de que o povo não estava sozinho. Aliás, quando a gente estuda a trajetória da saída do Egito em direção à terra prometida, irmãos, por que é que era importante essa manifestação da presença de Deus? De dia, através de uma nuvem, de noite, através de chamas no céu, e bastava alguém olhar para o céu e ver que ali estava a presença de Deus, porque era a única forma de manter a ordem, era saber que Deus estava no meio do povo. Não tinha um exército para, digamos assim, organizar, para punir, né? Então, como conduzir uma multidão saindo do Egito em direção à terra prometida, sem que houvesse um caos, sem que houvesse uma anarquia? Por isso também Deus se manifestava de forma poderosa para que houvesse na mente do povo a consciência de que Deus estava ali, de que a presença divina estava ali no meio do povo. E ainda assim, Moisés vai ao monte, e nesse tempo de ausência, em que ele estava no monte, e lá no monte bastava olhar para o alto da montanha, e lá havia o sinal de que Deus estava falando com Moisés, mas mesmo assim aquele povo pressiona Arão. Você conhece a história, e todos dão das suas joias, dos seus pingentes de ouro, e constroem um bezerro de ouro, e se curvam diante dele. Eu estou aqui resumindo a história bíblica, e a gente aprende com isso também, irmãos, porque quando a gente olha para o povo de Israel e pensa assim, mas como pode? Tantas manifestações no Egito, culminando com o Mar Vermelho que se abre, eles passam a pé enxuto, o maná que era dado, as codornizes que vieram para saciar o desejo daquele povo de comer carne, porque estavam cansados do maná. Como é que pode? Moisés vai ao monte 40 dias e parece que aquele povo se esquece de tudo aquilo e então constrói um bezerro de ouro. E aí a gente aprende uma outra verdade, que faz parte da natureza humana, que é a tendência que a gente tem de materializar objetos de fé. A gente tem essa tendência. Por exemplo, há muita gente que materializa, consciente ou inconscientemente, o seu objeto de fé, a Bíblia, no sentido do papel e no sentido do couro. Então, é como se o livro, o objeto, e não o seu conteúdo, a sua mensagem, encerrasse alguma coisa sagrada, né? É aquela ideia que eu vi há muitos anos atrás, aqui em Barra do Piraí, quando eu conversava com um cidadão, e ele me dizia, pastor, porque a minha Bíblia fica aberta todos os dias no Salmo 91. E as páginas do Salmo 91 até amareladas. É como se a Bíblia aberta no Salmo 91 na verdade, o que representa para o católico ter uma imagem ali presa na parede. O valor da Bíblia está, senhores, quando a gente aplica a palavra ao nosso coração. Mas a gente tem essa tendência de materializar objetos de fé. E aqui, Moisés recebe, então, as segundas tábuas da lei. E aí, no verso 12, no encerramento do que ele fala, desse momento em que ele recebe estas novas tábuas, ele diz assim, é uma pergunta que começa no verso de número 12 e se encerra no verso de número 13. Então, eu vou ler fazendo a pergunta. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração
e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu hoje te ordeno para o teu bem. Ele faz aqui uma pergunta, e essa pergunta feita ao povo de Deus, ela é uma pergunta cheia de afirmações, de orientações práticas, objetivas, dadas àquele povo e que servem para nós ainda hoje também. Primeiro, nós aprendemos que os estatutos do Senhor não são para complicarem a nossa vida, são para o nosso bem, para o nosso bem. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós estamos nos prevenindo, nós estamos nos protegendo, porque quando o Senhor Deus manda fazer e a gente obedece, é como diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é para o nosso bem, é para o nosso bem, é para nos guardar, guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, guardar-nos nos nossos relacionamentos. Então os mandamentos do Senhor, eles têm a finalidade de se constituírem em bênção para a nossa vida, para o nosso bem. E Moisés então está aqui, depois de receber as novas tábuas da lei, e ali a gente encontra nos 10 mandamentos uma síntese de todos os mandamentos que dizem respeito à vida humana. Em relação a Deus, amar a Deus, não tomar o nome do Senhor e Deus em vão, e temer ao Senhor. No que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, não adulterar, não mentir. Então os 10 mandamentos, eles se constituem na síntese daquilo que Deus deseja para o homem, para o seu bem, para o meu bem. E aqui, Moisés então está fazendo essa pergunta, depois de receber as novas tábuas da lei. E eu quero destacar aqui, irmãos, quais são as orientações objetivas que Moisés traduz ao povo como dizendo: Deus requer isso. Isto é, o Senhor pede isso, o Senhor está determinando isso para o seu povo, para que nos vá bem. Primeiro, que temas ao Senhor teu Deus. O que é temer a Deus? Temer a Deus, para muita gente, é ter medo de Deus. É ter medo de Deus. Há algumas palavras hebraicas que traduzem a ideia de temer. Aqui, como também no Salmo 34, verso 7, como também em Provérbios capítulo 16, versículo 6, temer ao Senhor significa tê-lo em absoluta reverência por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Temer o Senhor, reverenciá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 7. A mesma palavra que aparece traduzida aqui como temor é aquela que está lá, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. É a mesma palavra que está lá no Salmo 34, verso 7, quando diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. É a mesma palavra que aparece aqui no versículo de número 12. É a mesma palavra que aparece quando a gente lê aqui, irmãos meus, em Provérbios capítulo 16, e no versículo de número 6, que eu acho fascinante, quando Salomão diz assim: olha, pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Desviar-se do mal é uma reação, é uma resposta legítima, natural, daquele que reverencia o Senhor.
Pode estar longe, pode estar perto. Ninguém está vendo, mas se o indivíduo tem o temor do Senhor, a sua conduta há de ser de quem se desvia do mal. Não é por causa da instituição, não é por causa da igreja, não é por causa da eventual disciplina que às vezes a igreja precisa ministrar, até como uma proteção dela enquanto igreja, enquanto o seu testemunho no mundo. Mas acima e antes de tudo, desviar-se do mal precisa ser a atitude daquele que reverencia o Senhor. E é isso que Deus requer de nós. É isso que o Senhor pediu do povo de Israel. O irmão está entendendo? Então, o que é que o Senhor requer de nós? Primeiro, que nós o temamos, que nós o reverenciemos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. É muito interessante o judeu ortodoxo, ainda hoje, né, algumas comunidades ortodoxas, judaicas, que seguem à risca ou tentam seguir à risca, por exemplo, o livro de leis. Eles são cegos pela lei. E por conta da cegueira de cumprir a lei, perdem a graça. Mas é interessante que nós encontramos na Bíblia vários nomes de Deus. Elohim é um dos nomes de Deus. Mas você sabe qual é o nome principal de Deus na Bíblia? É aquele que a gente encontra em Êxodo, capítulo de número 3. Você lembra daquele episódio? Quando Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel, e Moisés pergunta assim: Senhor, mas quando o Faraó me perguntar quem é que me mandou, o que é que eu digo? Aí nós encontramos assim: diz que o eu sou te enviou. Você já leu isso? Quantos já leram? A expressão que aparece ali, o eu sou, é dali que deriva o nome principal de Deus. São 4 letras no hebraico, chamados tetragrama sagrado. 4 letras, que formam o seguinte nome, cuja pronúncia é uma pronúncia incerta. Jeová, Yehová, Yahvé, Javé, são nomes que tentam, digamos assim, pronunciar esse tetragrama. São 4 letras. São 4 consoantes que se traduzem e que são chamadas do tetragrama sagrado. Agora, quando o judeu, ele lê na Bíblia o nome Jeová, você sabe que ele não pronuncia? Sabe por quê? Quando ele lê lá e aparece no hebraico as 4 letras, ele lê Adonai, que é o nome do Senhor. E você sabe por que ele faz isso? Por causa do entendimento que eles têm dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o judeu ortodoxo, ele não pronuncia Jeová, Javé, Jeová e por aí afora. E essa palavra, esse tetragrama sagrado, irmãos, que aparece aqui em Êxodo, né, capítulo 3, venha comigo aqui em Êxodo, porque você talvez esteja perguntando, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Êxodo 3, verso 14. Quando Deus está dizendo para Moisés assim, Moisés pergunta: Senhor, mas eu vou lá falar com o Faraó, e quando ele perguntar quem é que me mandou, quem é que eu digo, que Deus eu vou falar? Ele diz assim: olha, diz que o eu sou te enviou, ou eu sou o que sou. E essa palavra, na verdade, a melhor tradução para ela seria assim: diz que aquele que era, aquele que é e aquele que será sempre te enviou. Fala do Deus eterno. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
E desse nome, Jeová, a gente tem as derivações, né? Jeová Nissi, Jeová Tsidekinu, Senhor, minha justiça, Jeová Rafá, o Senhor que sara, o que cura, e todas as expressões que às vezes a gente até canta sem entendê-las. Talvez para um judeu ortodoxo, ouvindo-nos muitas vezes pronunciar Jeová, Jeová Rafá, Jeová Nissi, por aí afora, muitas vezes sem compreensão da sacralidade do nome do Senhor. Então, Moisés está dizendo que o Senhor requer de nós isso. Em primeiro lugar, que nós o temamos. É o temor do Senhor que faz a pessoa se desviar do pecado. Perder o temor, guarde o que eu vou dizer aqui, irmão. Quando se perde o temor, perde-se o pudor. Quando se perde o temor, perde-se a vergonha. E a vergonha aqui, eu falo, não é no sentido vulgar. Perde-se a capacidade de se constranger. E muitas vezes a perda do temor, ela vai acontecendo por meio de um processo paulatino, homeopático, de pequenas concessões. O indivíduo concede, faz uma concessão pequena aqui, mais outra ali, mais outra acolá, e quando ele se dá conta, ele já se desviou muito daqueles valores, daquele padrão, daquele modelo, daquele trilho que um dia o Espírito Santo cunhou dentro do seu coração. Que o papel do Espírito Santo qual é? É de provocar em nós a busca da santidade. É Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, irmão, enquanto você fizer alguma coisa errada e o Espírito Santo incomodar e empurrar você a buscar o Senhor pedindo perdão, graças a Deus, significa que ainda há sensibilidade. Louve a Deus. Agora, o pior é quando o indivíduo perde. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele fala, mas ele não fica falando para quem não quer ouvir. Não fica falando para quem não quer ouvir. E aí é o problema do endurecimento do coração pelo engano do pecado. O pecado endurece o indivíduo. O faz perder a sensibilidade. Enquanto então o Espírito Santo lhe incomoda, e não incomoda, sim ou não, irmão? Você falou alguma coisa que não devia, o Espírito Santo te chama no cantinho, no gabinete para comer jujuba de pimenta. Não é verdade? Te chama no canto. Você diz assim, puxa, não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquilo, ou eu não devia ter agido daquela forma. Graças a Deus. Agora, o Espírito Santo aponta, mas ele não força mudança de atitude. E olha uma coisa, quantas vezes o Espírito Santo ele põe o dedo em uma área da nossa vida que precisa ser mudada. Nós não precisamos mais de esclarecimento, porque a luz já brotou, já foi lançada sobre aquela área pessoal que precisa ser tratada. E aí, se o indivíduo não age de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao coração, ele vai se endurecendo. Irmão, não tenha dúvida. Uma coisa que está dura, só tem uma forma de ser desfeita. Como é? Como é? Quebrando. Quebrando. Às vezes, alguns de nós aqui passamos por uma moenda
E eu entendo o seguinte, olha, se é servo de Deus, está passando pela moenda, Deus tem algum propósito. A gente ora, acompanha a oração, mas Deus tem algum propósito. Às vezes Ele está precisando ser quebrado, quebrado no orgulho, quebrado na falta de gratidão. Precisa ser quebrado. Aí vem o Senhor e quebra. Você lembra de Manassés? Manassés conhecia Deus, tornou-se perverso. A Escritura diz que Deus trouxe o exército da Síria para prender Manassés. E lá no cárcere, Manassés então conheceu que o Senhor era Deus. Às vezes aquela moenda que o indivíduo está passando é Deus querendo quebrá-lo. É bom ser quebrado, irmão? Sim ou não? Hein? É bom ser quebrado? Aí às vezes a gente canta, Senhor, me quebra. A gente canta tanta coisa aqui, irmão, sem meditar. Oh, Deus, quebra-me, faze de novo. Você está dizendo assim, Senhor, pode me passar na moenda. Aí Ele vai quebrar. Aquilo que é duro vai quebrar. Quebrar o orgulho. Tem gente que é orgulhosa. Ele é orgulhoso, é soberbo. Você conhece crente soberbo? Assim, ó. Ele acha que é o tal. Nariz em pé. Acha que é o tal. Aí a gente olha para ele e diz assim, vai passar pela moenda. Daqui a pouco o narizinho em pé, ele está com o narizinho murchinho. Passou pela moenda. Então, amados, isso tudo provoca temor. É o temor do Senhor. Houvesse mais temor do Senhor no meio do povo de Deus, irmãos, a igreja cristã evangélica seria mais respeitada no mundo. Mas falta temor, hoje é tão fácil ser crente. Aliás, hoje é interessante ser crente. É interessante ser crente. Não somos mais um povinho, como a gente cantava há 30 anos atrás, quando encerrávamos as nossas assembleias, lá no Templo Pequeno, na rua Paulo de Fronten 279, nós encerrávamos as nossas assembleias dizendo assim, somos um pequeno povo muito feliz. Lembram disso? Não somos mais. Hoje o povo evangélico é respeitado, aí você vê lá a Rede Globo anunciando cantores evangélicos e a gente pensa assim, oh, que maravilha! Não, gente, é porque dá grana. Preocupação da mídia não é com evangelização, é porque é um segmento que agora é respeitado. Você viu o que aconteceu em março aqui? 1 mês e 10 dias. Pela misericórdia de Deus, com chuva a gente tinha em torno de 8.000 pessoas na rua. Gente, se não fosse a chuva, e se Deus abençoar e dirigir, no ano que vem, se a gente fizer a segunda caminhada, aí já era. Mas o crescimento numérico, infelizmente, não tem se traduzido no crescimento de respeito, de ética. Aí vai para a mídia, infelizmente isso vai para a mídia. Aqui em Volta Redonda, uns meses atrás, pastor preso abusando de uma menor, pedofilia. Aqui em Volta Redonda. Quantos ouviram isso? Aí ganha o Brasil todo. E o triste, gente, sabe o que é? É que o ímpio olha para o crente e vê todo mundo pela mesma lente daquele indivíduo que errou. É ou não é verdade? Então, o que é que o Senhor Deus requer de nós? Temor. Temor, reverência. Ei, quem é Deus? Por isso a gente precisa conhecer quem é Deus.
Porque o temor é fruto do conhecimento que eu tenho de quem é o Deus da Bíblia. A irmã leu aqui o Salmo de número 29, gente. Que salmo fortíssimo! Que salmo tremendo! Mas ao indivíduo perde o temor, ele vai perdendo o pudor, vai perdendo a vergonha, a inibição. E a Escritura diz: Deus requer, primeiro, que nós o temamos. Se nós tememos a Deus, vem a segunda exigência. Quantos estão comigo até aqui? Qual é a segunda exigência do texto? Que andes em todos os seus caminhos. Se eu temo a Deus, eu vou buscar andar nos seus caminhos. Eu posso até tentar andar nos caminhos do Senhor sem ter temor de Deus, mas não vou conseguir. Agora, quando eu tenho temor de Deus, andar nos caminhos do Senhor significa que o meu estilo de vida, ele vai ser desenhado, ele vai ser modelado pelo temor que eu tenho do Senhor. Os meus negócios, eles vão ser modelados pelo temor que eu tenho do Senhor. A minha relação no trabalho, no casamento, na escola, no namoro, vai ser modelado pelo temor que eu tenho do Senhor. Agora, você pode imaginar a bênção que é você relacionar-se comercialmente, profissionalmente, com alguém que tem o temor do Senhor? Camarada não vai querer te dar rasteira, que eu acho que não tem crente que quer dar rasteira no outro. Não existe isso. Amém? Amém, irmão? Pior que tem. Sabe por quê? Falta de temor. Olha, Deus está dizendo assim, através de Moisés: ei, povo meu, isso aqui o Senhor requer de vocês. Primeiro, temam o Senhor. Segundo, que andem em todos os seus caminhos. Terceira coisa que o Senhor pede e quer, que nós o amemos. Que nós o amemos. E quando a gente entende quem é Deus e a gente aprende a temer e está querendo andar na presença de Deus, a gente faz isso não é por força, a gente faz isso prazerosamente, porque a gente ama. Gente, quando a gente ama, a gente não faz o melhor para a pessoa que a gente ama? Sim ou não? Olha, hoje é aniversário da minha mulher. E ela me ama, ela faz uma coisa que eu não sei quantas esposas fazem. Não importa a hora que eu chego em casa, se eu vou pregar, chegou 1h da manhã, eu digo: mulher, vai dormir. Eu a chamava de minha velhinha, mas eu não posso chamar de minha velhinha. A gente fala assim amorosamente. Não importa a hora que eu chego em casa. Eu chego em casa, vejo a luz da sala está aberta. Aí ela vem assim, ó, com o olho todo. 1h da manhã. Assim, por que você não foi dormir? Não, queria te esperar. Porque ama. Eu não sei quantas esposas têm a bênção que eu tenho, gente. Eu chego em casa, a hora que for, ela vem com a bandeja, com a janta. Olha só. E marido, essa hora você dá um cutucado. Está vendo, mulher? Está vendo, mulher? E sabe de uma coisa? Eu vejo prazer que ela tem em fazer isso. Porque ama. Não quer dizer que quem não faz. Então eu vou agora, esposa, é hora de você retrucar. Não quer dizer que quem não faz, não ama. Que às vezes até falta de orientação na formação familiar, porque a minha sogra, ela tinha esse cuidado. Então, quem não faz, não quer dizer que não ama.
Então, eu não quero que você saia daqui entendendo errado e pronto, criou um problema conjugal. Eu já entro em casa, mulher, você tem que fazer. Nada disso. Eu estou apenas usando isso para ilustrar que aquilo que poderia ser um fardo, ela faz com prazer, porque ama. Eu prefiro falar das atitudes dela para comigo do que das minhas para com ela. Que não é tão elegante, não é tão humilde. Amém? Estão entendendo, gente? A mesma coisa com o Senhor. Você ama a Deus de coração? Ama. Você pode saber o quanto eu amo a Deus? Sim ou não? Eu posso saber o quanto você ama a Deus? É pessoal. Às vezes, a gente pensa que aquele indivíduo ama, mas não ama coisa nenhuma. Porque amar a Deus significa, Senhor, eu te amo tanto que eu quero te agradar. Porque quando a gente ama, a gente quer agradar a pessoa que a gente ama. A gente quer agradar. E o Senhor aqui, Deus está usando Moisés para dizer, olha, o Senhor requer isso de você, Israel. Que você tema, que você ande nos seus caminhos, que você ame, mas olha aí uma outra coisa também que a gente vê no verso de número 12. Qual é a próxima orientação, já caminhando para o fim? Que sirvas ao Senhor como? Como é que é? De todo o teu coração e de toda a tua alma. Tem gente que serve a Deus, né? Eu disse ontem aqui para os meus alunos do CCT, eu dou aula aqui de homilética, e eu disse para eles, graças a Deus que eles estão aprendendo, que tem uma cultura no meio evangélico, do irmão que vai, não se prepara, e diz assim, olha, é para Jesus, aí declama, e a gente vê assim, puxa vida, Jesus merece o melhor. Como me abençoou a irmã Selma cantar aqui, declarar o amor de Jesus, uma canção que ela me abençoou, irmã, muito a sua canção aqui. Ela pediu, pastor, posso fazer? Claro que pode. Agora, irmão, aí a gente culpa o diabo, né? A banda não ensaia, não se prepara, chega na hora, o culto já está começando, e está afinando o instrumento. Está afinando o instrumento. Eu não estou falando de um caso específico dessa igreja, estou falando de casos que eu já vi, porque eu acho um absurdo isso. Aí a banda toca para cá, o grupo vai para lá, aí a gente diz, é o diabo. Não, faltou ensaio. Arthur Moreira Lima, que veio tocar aqui em Ipiabas ano passado, eu fui assistir uma audição dele de piano. Já ouviram falar, Arthur Moreira Lima? Quem é que foi assistir Ipiabas? Você foi? Estava lá, eu fui lá assistir. Gente, eu li que aquele camarada, não sei agora, né, já está idoso, mas ele ensaiava 10 horas por dia. 10 horas por dia. Ontem eu vim aqui na igreja, eu via o piano aqui. Era você que estava ensaiando? Antes de ontem? Eu sei que tinha o piano aqui, o Diogo não estava aqui, então tinha alguém tocando. 10 horas por dia o camarada ensaia para fazer uma audição. A gente faz de qualquer forma, diz assim, para Jesus, sabe? Porque é a cultura de que para Deus de qualquer forma está bom. Para Deus de qualquer forma está bom. É por isso que às vezes o evangelho no Brasil a gente bagunça. Lá na Coreia eu vi o zelo do coreano com as coisas de Deus, gente. Que zelo. Isso tudo para o nosso bem. E que Deus nos abençoe. Quantos entenderam? Amém? Irmã Sandra com a palavra. Os irmãos devem estar estranhando, né? O pastor me devolveu a palavra, mas é porque nós, como igreja, nós gostaríamos de homenagear a Débora,
que está fazendo mais um ano de vida. Ano esse que eu já passei por ele. Vem aqui, Débora. Então, é de alguém com mais experiência. Então, a gente está aqui homenageando a Débora. Está fazendo mais um ano de vida, né, Débora? Ela é meio tímida, então ela está pensando que ela vai ficar aqui sozinha. Vou te ajudar, tá? Eu vou chamar a família também para vir, né? E vou chamar os diáconos também para vir, né? Que assim a gente vai encher isso daqui. Pessoal também que trabalha na ação social, junto com a Débora, todas as terças-feiras, né? Se tiver alguém presente, eu gostaria também que chegasse até aqui, não é? Para que nós pudéssemos orar pela irmã Débora. Vamos agradecer a Deus pela vida da Débora. Às vezes a gente vê a Débora andando, né, na igreja. Eu conheço a Débora desde quando eu tinha meus 12, 13 anos, por aí. E quero dizer para os irmãos que ela não mudou nada, né? É assim mesmo. É esse tempo todo, né? Que bom por isso, graças a Deus, né? Quero deixar, Débora, para você 2 versículos da palavra do Senhor, que está lá no Salmo 37, mas não é o versículo nem o 4, nem o 5. São os versículos 18 e 19 que eu achei muito interessante para esse momento. Diz assim a palavra de Deus. E eu peço ao Senhor Deus que você receba a palavra do Senhor, que diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Que Deus possa estar te abençoando. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre, né? Aqui está com um pedacinho da sua herança aí, ó, né? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a vida de vocês. E eu vou estar pedindo nesse momento para fazer a oração a Sara, né? Vai ser uma oração lá do coração de uma filha para a mãe, né? Coisa boa, né, meus irmãos? Vamos todos nos colocarmos em pé, agradecermos ao Senhor. Quem aqui está feliz com a vida da Débora, hein? Também vocês estão de frente para ela, hein? Tá? Não se esqueçam disso, hein? Tá? A Sara vai orar nesse momento agradecendo ao Senhor, e depois nós, como igreja, vamos estar passando às mãos dela uma lembrancinha da igreja. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agora em Tua presença, Senhor, eu estou aqui para Te agradecer pela vida da Tua serva, uma serva dedicada, Senhor, uma serva que a todo tempo está disposta a fazer a Tua vontade, uma mãe carinhosa, uma mãe que sempre esteve disposta a dar amor, a dar cuidado, atenção. Eu Te agradeço por mais um ano de vida da Tua serva na Tua presença, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem consolado nos momentos difíceis, Senhor, que o Senhor tem dado forças para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga. Eu Te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre ela, sobre mais quantos anos o Senhor permitir, mas que ela seja uma serva, Senhor, segundo o Teu coração, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque nesse momento eu só tenho a agradecer pela vida dela, Pai. É isso que eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Vou pedir para a Gláucia passar às mãos da Débora uma lembrancinha da igreja, né?
A igreja vai poder ter oportunidade também de estar cumprimentando a Débora, né? Mas vamos cantar alguma coisa que nós preparamos. Cadê o pessoal da música ali? Vamos cantar rapidamente aqui. Eu não posso cantar, né? Eu já estou no meu limite falando. Felicidades para você, é o que pedimos a Deus. Prosperidade, fé e amor em todos os dias seus. Feliz serás, sem Cristo confiar. Feliz serás, sem Cristo confiar. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É muito bom fazer aniversário, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quero agradecer. Eu quero sinceramente agradecer a todos vocês, agradecer a Deus. Eu hoje estava orando e falei assim: Senhor, se o Senhor me mantiver com o que eu tenho hoje, não precisa mais nada. Eu tenho família, eu tenho filhos que servem a Deus, eu tenho uma igreja que eu amo ao meu Deus. Não precisa. É só se Deus me conceder essa bênção de me manter com o que eu tenho hoje. Muito obrigada a todos vocês. Só um minutinho, gente. Ok, vamos orar aqui, encerrando o culto dessa noite. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a pessoa ao seu lado. Uma boa noite e até domingo, celebrando a ceia. Jovens, churrascão, sabadão no Celção, 10ão, procurem o pastor Cícero, ok? Procurem o pastor Cícero.